Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí em mais uma lição da nossa revista da Editora Betel. Nosso tema do trimestre, Apologética Cristã, hoje é a lição número 11. Para você que está participando da primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em Teologia e médio em Teologia. Amém? Bom, nós vamos para a lição 11, a ressurreição de Jesus Cristo. E lembrando a você que, se você quiser, pode baixar esses PowerPoint e usar na tua escola bíblica dominical. Isto é gratuito, ok? É colocado à disposição de você gratuitamente. A lição 11, a ressurreição de Jesus Cristo, tem como textuário Mateus 28, versículo 6, onde ele nos diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Essa palavra é muito linda, porque faz uma referência àquilo que Jesus disse. Ou seja, quando Jesus disse, ele disse a verdade, e esta verdade, ela se mantém em pé diante de toda e qualquer circunstância, inclusive a morte. A verdade aplicada disse: a informação da ressurreição de Jesus é a maior e a mais sublime mensagem triunfante do cristianismo. Nós temos três objetivos da lição. Primeiro, provar que o túmulo de Jesus está vazio. Segundo, estudar as aparições de Jesus posteriores ao seu túmulo vazio. E terceiro, aprender sobre a importância da ressurreição de Jesus. Amém? Vamos então para o texto de referência, 1 Coríntios 15, 17. E você lê em casa, ok? 1 Coríntios, vou voltar, tá? Foi rápido, né? 1 Coríntios 15, versículo 17 ao 21, ok? Daí você lê em casa tranquilamente. Vamos para a introdução, onde nos diz: o cristianismo estaria morto se lhe fosse retirada a inabalável verdade da ressurreição de Cristo, pois ela é a afirmação tão clara que não precisa ser provada. Isso para nós é muito importante. Então, o cristianismo seria morto, né? Na revista disse de outra forma, tá? Essas palavras que estão em itálico, e eu coloquei numa forma que você entenda, né? Está usando palavras técnicas, no seu autor, está certo ele, mas se você não entende, quando diz assim, o cristianismo seria morto se ele fosse retirada a inconeusa, aliás, verdade, né? Inconeusa, verdade. Inconeusa, tá? Nada mais, é uma inabalável verdade, ok? Então eu só mudei para você entender. E onde disse também, pois ela é o axioma, né? O axioma, tá? Da sua vitória, eu coloquei simplesmente a afirmação tão clara. Um axioma é uma afirmação indiscutível, ok? Que não precisa ser provada. Então, a ressurreição é algo inabalável e não precisa ser provada, porque esta verdade é bem clara. Amém? O túmulo de Jesus vazio. Teriam furtado o corpo de Jesus os seus discípulos? Ou os seus adversários? A inércia das autoridades diante dos fatos envolvendo a ressurreição de Jesus. Vamos ver essas questões. A morte de Jesus e consequente sepultamento foram eventos de conhecimento público da época. Agora, a sepultura vazia é uma das inegáveis provas de que Jesus ressuscitou. Você sabe, meu irmão, meu amigo, minha amiga, isso é bem conhecido, né? Quando Jesus foi julgado em público, né? Multidões de pessoas
viram ele sendo julgado, sendo condenado e sendo crucificado. Isso é um testemunho público, tá? E tanto os romanos quanto os cristãos, né, da época provam que Jesus de fato morreu e ele foi sepultado, tá? Então isso não se discute, todo mundo sabe. Agora, quando Jesus ressuscita e a sepultura está vazia, tá? Isso é algo inegável, porque todos sabiam da sua morte e ninguém, tá, se atreve a contestar essa pregação da ressurreição de Jesus. As autoridades foram avisadas da possibilidade de roubarem o corpo de Jesus e conscientizadas do perigo e as consequências se isso acontecesse, né? Então essas autoridades, os sacerdotes, foram até as autoridades civis e falaram: olha, nós queremos fazer algo para que não aconteça uma possibilidade dos discípulos roubarem o corpo de Jesus. Assim sendo, eles tornaram impossível essa possibilidade. O que fizeram? Colocaram guardas. O fato de colocarem guardas romanos, tá, isso já dificulta a circunstância. Por quê? Porque os soldados são bem preparados e também tem uma rocha grande e tem um selo romano que de alguma forma, que se fosse violado esse selo romano, trazeria consequências, penalidades graves para quem o violasse. Veja, eu coloquei aqui os pescadores e os guardas romanos. Me diz aí, em plena consciência, quem venceria nessa briga? Se os discípulos pescadores fossem confrontar esses soldados romanos, haveria possibilidade desses pescadores vencer uma briga entre eles? Não há condição nenhuma, tá? Então, essa possibilidade de Jesus ter roubado, aliás, que os discípulos terem roubado o corpo de Jesus, não tem contexto. Teriam furtado o corpo de Jesus seus adversários? Tá? Bom, se os inimigos de Jesus tivessem furtado seu corpo, teriam mais motivo para devolvê-lo do que escondê-lo, pois ao ocultá-lo estariam contribuindo ainda mais para o argumento da ressurreição. Eu esqueci a letrinha A aí, você corrige, ok? Veja, é interessante, é importante entender isto. Fazendo de conta que os inimigos de Jesus terem furtado o corpo de Jesus, quando Pedro estaria pregando diante da multidão que Jesus ressuscitou, estes poderiam pegar o corpo de Jesus e expor. Que nós roubamos o corpo de Jesus e está aqui. Poderiam envergonhar Pedro, mas você sabe, não aconteceu isso. Ao contrário, a Bíblia diz que um grande número de sacerdotes, compungidos pelo Espírito Santo, creram que Jesus é o Cristo. A inércia das autoridades diante dos fatos envolvendo a ressurreição. As autoridades religiosas sabiam do suposto roubo, mas foram omissos, por não denunciarem formalmente os discípulos de Jesus, já que foram acusados do crime de violação do túmulo de Jesus. Por que são omissos? Por que eles não denunciam? Porque não tinham provas contra os discípulos. Essa mentira eles inventaram, pagaram aos soldados para que dissessem que foi roubado o corpo. Mas eles não vão para as autoridades cíveis porque sabem que não tem como acusar os discípulos. Eles não têm provas nenhuma disso. Posteriores aparições de Jesus, testemunho da ressurreição de Jesus, testemunhos dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus, e Jesus apareceu fisicamente após sua ressurreição. Paulo conheceu testemunhas oculares do aparecimento de Jesus após a sua ressurreição
e também ele viu vivo após a sua conversão. 1 Coríntios 9:1, Paulo disse: não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Ele está questionando com alguns irmãos de Coríntio, que diziam que ele não era apóstolo. E ele disse: peraí, eu vi. Ele faz uma pergunta, né? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Ou seja, a resposta é: claro que eu vi. Tá? Paulo foi convertido no caminho de Damasco e nossas oportunidades também esteve, né, em diálogo, em visão com Jesus Cristo. As testemunhas da ressurreição de Jesus. Em Jerusalém era uma realidade a grande maravilha da ressurreição e lá residiam testemunhas oculares. Isso é importantíssimo, porque Paulo em 1 Coríntios 15:6, ele disse: foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Olha o que Paulo está dizendo. Certa ocasião, em uma ocasião, tá? Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Não é somente os 12, tá? Não é um grupo pequeno que pode ser iludido, né, por uma visão. Não, aqui são mais de 500 pessoas vendo o mesmo fato, Jesus ressuscitado. Então essa prova é muito impossível de ser questionado. Quando isso num julgamento, né, num juizado, tá? Quando se apresenta testemunhas, 2, 3 testemunhas já valem. Imagina 500 pessoas que afirmaram e afirmam, na época que Paulo está escrevendo isto, né, que viram Jesus ressuscitado, e isso de uma vez os 500. E houve outras ocasiões, né, que a Bíblia nos relata de que Jesus foi visto ressuscitado. Os evangelistas relatam isso, né? Os evangelhos foram escritos entre 65 a 98 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Marcos, né, Mateus, Lucas e João foram escritos nesse período. Os 4 evangelistas são unânimes em relatar o fato da ressurreição de Jesus. Mateus no capítulo 28, Marcos no capítulo 16, Lucas no capítulo 24 e João no capítulo 21. Os 4 evangelistas relatam, cada um à sua maneira, cada um segundo os seus objetivos, mas os 4 relatam esse evento que é a base, o alicerce do cristianismo. O evangelista João, né, fora dos evangelhos, na sua primeira epístola, ele disse: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, tá? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja que o evangelista João, ele faz questão de enfatizar: com os nossos olhos ouvimos, né? Ele está se apontando para si mesmo e aos discípulos, dizendo: olha aqui, ó, com meus olhos e as minhas mãos, as nossas mãos tocaram, ouvimos, tá? Então João está dizendo: não era um fantasma. Jesus não foi um fantasma, não foi uma aparição, tá? Realmente foi algo que eu, João e os discípulos, apóstolos, vimos, tocamos e ouvimos ele. Amém? Jesus aparece fisicamente após sua ressurreição. Jesus apareceu após a sua ressurreição, física e corporalmente, e não através simplesmente de uma visão. Apareceu em visão também, mas não somente em visão, tá? Então, excluindo o argumento de uma simples experiência psicológica. Disse a Tomé, Jesus falando: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Tá? Esse texto é muito lindo.
Eu sou fã de Tomé, né? Tomé para mim é um grande herói, uma pessoa muito digna de ser respeitada. Por quê? Porque é alguém que se atreve a questionar. Imagina se Tomé não tivesse questionado, não tivesse se colocado nesta posição. Eu quero de fato colocar as minhas mãos nos buracos, o meu dedo no buraco das mãos deles. E Jesus vem e fala: Tomé, coloca aqui. Se Tomé não tivesse exposto a sua dúvida, nós não teríamos essa prova. Então, louvado seja Deus pela vida de Tomé, porque ele nos dá uma prova, nos gerou uma prova incontestável da ressurreição. Depois de terem jantado, disse em João 21:15, disse Jesus a Simão Pedro. Veja, por que eu coloquei esse versículo? Porque um fantasma não janta, ok? Um espírito meramente fantasmagórico não janta. Então Jesus, após a ressurreição, se junta com seus discípulos e janta com eles. Também em Lucas 24, Jesus faz a mesma coisa. Disse-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Ok? Então Jesus está provando, ele está em carne, ele está em matéria, não é uma mera visão de um grupo desesperado. A importância da ressurreição. Jesus ressurreto é o alicerce do cristianismo. Jesus ressurreto deu convicção aos seus discípulos e Jesus ressurreto traz esperança aos cristãos. A ressurreição trouxe luz a muitas palavras de Jesus que os discípulos não entendiam. Então conseguiram crer que Jesus era de fato Cristo. Então por muitas vezes Jesus se referiu à sua morte, à sua ressurreição, mas isto ficava confuso na mente dos discípulos, porque para eles o Messias não ia morrer, o Messias ia derrotar Roma e exaltar Jerusalém, tá? Ou Israel como nação. E isso lhes deixava compreender aquilo que Jesus estava falando acerca do fato da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, o cristianismo seria apenas uma curiosa peça de museu, nada mais. Tá? É uma palavra de Littler, essa frase, e é um fato. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo teria morto, tá? Junto com ele, tá? Estaria morto e enterrado juntamente com Jesus. Então, se o cristianismo está vivo, porque certamente o seu autor está vivo. A ressurreição de Jesus deu a cada um dos discípulos a convicção e a coragem para enfrentar a prova da tortura e do martírio. Pedro arriscou a sua vida diante de uma multidão em plena Jerusalém. Meu amado irmão, minha irmã, veja, a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, elas falam a verdade diante da morte. E esses discípulos, tá? Multidões de cristãos foram levados num circo, jogados numa areia com leões, ou em outras ocasiões os gladiadores com a espada lhes ameaçando cortar o pescoço, e eles não negaram. Jesus ressuscitou. Então esta coragem só nasce de uma convicção clara, pois ninguém morreria por uma mentira meramente. E Pedro também, ele se expõe diante de multidão, mais de 3.000 pessoas estão lá, e Pedro enfatiza: Jesus ressuscitou. Amém? Então gera convicção isso. O cristianismo forte e persistente
vindo até nós desde os primeiros tempos após a ressurreição, é a maior prova visível e crescente que Jesus ressuscitou. Se existe cristianismo, se o cristianismo está vivo, é porque o seu criador do cristianismo, né, aquele que é o Cristo, está vivo. Veja, Atos 2:24 diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse, ou seja, está escrito. Esse texto eu citei em algumas aulas atrás, e eu quero citar de novo. Veja, meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus muda toda a história da humanidade. Porque quando Adão não creu naquilo que o Pai lhe disse, gerou a morte para a humanidade. Então, quando Jesus vem, ele se faz homem, como homem se faz servo, como servo se faz obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele crê que o Pai está falando a verdade e age segundo essa verdade, morre crendo nessa verdade, então o Pai o ressuscita. Ou seja, porque Jesus creu, a vida veio à tona. Jesus gera a vida, a oportunidade de vida novamente para nós. Então, por isso a ressurreição é importante. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Deus seria mentiroso, porque tudo que disse a respeito do Cristo se cumpriria, mas não ressuscitaria. Tá? Isso abalaria todo o cristianismo. Paulo disse: se Cristo não ressuscitará, vai a nossa fé. Mas louvamos a Deus porque Ele ressuscitou, nos trouxe vida e nós podemos dialogar com Ele. Concluindo, Paulo em Romanos 1:3-4 disse: seu filho nasceu da descendência de Davi segundo a carne, foi declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, justamente, a ressurreição dos mortos lhe dá, né, uma ratificação, tá? Uma declaração, tá, pública de Filho de Deus. Isto é para nós. Tá? O que Jesus conquistou é para nós. Porque quando Adão pecou, nós perdemos esta posição. Agora em Cristo Jesus é nos restaurado essa posição, nós voltamos a desfrutar o relacionamento de pai e filho. Amém? Deus abençoe, meu amado irmão. Nós provamos que o túmulo de Jesus está vazio, estudamos as aparições de Jesus posteriores ao seu túmulo vazio e aprendemos sobre a importância da ressurreição de Jesus. Irmã, irmão, muito obrigado por estar chegando no final. Inscreva-se no nosso canal se você não se inscreveu. Quando você se inscreve, você vai receber as notificações todas as vezes que é lançado a próxima lição. Amém? Deus abençoe, uma boa escola dominical para vocês. A paz do Senhor.